gostaria hoje de usar um versículo em específico desse capítulo 24 de Josué, que é o verso de número 15. Então, Josué 24, verso de número 15. Vá abrindo aí a sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois do livro da lei, Josué capítulo 24, o verso de número 15. Pensando ainda na nossa casa, eu gostaria que, enquanto você medita nesse texto, que você reflita sobre a sua casa, sobre o seu lar, porque eu gostaria de utilizar Josué 24, verso 15, com o seguinte tema: uma família no centro da vontade de Deus. Você precisa disso na sua vida? Você gostaria de viver cada vez mais uma família centrada na vontade de Deus? Então, pela graça, é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Então, Josué 24, verso 15 diz assim. Eu vou ler o 14 e o 15, mas a mensagem é mais centrada no 15. Verso 14 diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais na língua Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam na língua Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez pedindo a bênção de Deus. Pai, que nesse momento em que a Tua palavra foi lida, que o Senhor aplique a Tua verdade no nosso coração, que o Senhor nos edifique através do auxílio do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, entender o recado que o Senhor tem para nós essa noite. Que o Senhor use desta graça e misericórdia em nosso pedido, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, por que esse versículo? Porque quando nós pensamos na questão da nossa vida, quando nós pensamos na questão da nossa família, nós devemos olhar para a palavra de Deus e entender que se nós temos o desejo de viver de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor está revelando Ele mesmo na palavra. Não tem outro jeito de sermos abençoados, não tem outro jeito, nós que somos o povo de Deus, de alcançarmos a bênção de Deus, se não for através daquilo que Ele mesmo revela para nós. Não existem hoje novas revelações. O que existe é a interpretação da palavra de Deus, que sim, nós cremos e oramos e pedimos que seja o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que nos faça entender a palavra. Mas olhamos para a palavra para entendermos aquilo que de fato nós precisamos na nossa vida. E quando eu olhei para esse texto essa semana, eu percebi o quanto nós temos em comum com esse momento em específico da vida do povo de Deus, quando Josué, já no final do seu livro, ele já se despedindo, depois de anos à frente do povo de Deus, ele esclarece para aqueles irmãos, para aquele povo, o que eles deveriam fazer. Vocês estão agora, ele dizia, com uma decisão a tomar. Escolham, se parece bem, ou se parece para vocês difícil servir a Deus, escolham a quem vocês vão servir. E quando nós lemos o verso 14 e 15, nós percebemos como isso ainda tem conexão com os nossos dias. Porque assim como aconteceu aqui nos dias de Josué, existem outros deuses falsos querendo tomar a minha e a sua atenção, querendo nos manter longe da adoração ao Deus verdadeiro. Um comentarista falando sobre esse texto, ele diz assim, que Josué ele tinha a ideia de que se servir ao Senhor não parece bem a vocês, ou seja, é mal aos olhos de vocês, então o caminho estava aberto para aquela outra escolha, que na realidade não era escolha, que embora as possibilidades sejam muitas e pareça haver ali uma escolha, deuses regionais e locais, ou deuses ancestrais, os israelitas podiam escolher para a plena satisfação do seu coração. O próprio Josué, porém, quer que saibam que enquanto a minha casa, nós vamos servir a Deus. O que esses versículos falam, e a título apenas de introdução, a gente precisa entender, é que Josué estava dizendo o seguinte: existiam outros deuses, claro, falsos, mas reconhecidos como divindades, ali no meio dos povos, e ali também
no conhecimento e ao alcance do povo de Deus. E Josué está dizendo: então vocês façam a escolha de vocês. Eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu sei que existe a possibilidade de, assim como vocês, olhar para outros deuses. E quando nós pensamos nisso, irmãos, nós refletimos da seguinte questão: existem deuses falsos hoje querendo tomar a nossa atenção? Eles existem, talvez com nomes que nós não reconhecemos como deuses. Deixa eu dar um exemplo aqui. Existe o Deus do dinheiro. Talvez você não entenda o dinheiro como Deus, mas ele pode se tornar, se a sua vida girar em torno disso. Para outras pessoas existe o Deus da beleza, aquele que dita como deve ser o corpo de um homem, como deve ser o corpo de uma mulher. E pessoas passam anos e anos e décadas buscando, lutando atrás daquele corpo escultural, porque na verdade já virou uma divindade para eles. Existe o Deus do conforto. Eu preciso descansar, preciso curtir a vida. Nada contra, a gente precisa fazer isso. Mas todas essas questões, todas essas coisas se tornam deuses nas nossas vidas quando elas nos fazem ficar um tanto que distraídos na relação que o Senhor tem com o seu povo, na relação com a qual o Senhor deseja que o seu povo viva juntamente com Ele. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos, bem conhecemos, que o Senhor Jesus, no final do Evangelho de Mateus, ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a comissão que o Senhor tem para toda a sua igreja. E o que acontece? Muitas vezes nós andamos um tanto que distraídos em relação a essas questões e esquecemos disso. Para que a gente entenda como a nossa casa pode ser abençoada através de Josué 24:15, nós vamos ver 3 lições. Mas antes eu gostaria de apenas relembrar os irmãos que estão estudando aqui na Escola Bíblica Dominical sobre o contexto histórico desse livro, o livro de Josué. Ele é o primeiro livro depois do Pentateuco, é o 6º livro da Bíblia. Os livros da lei, hoje lá no Catecúmenos nós temos isso, os alunos sabem quais são os livros da lei de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois você tem o livro de Josué. Mais ou menos uma data provável entre 1400 e 1300 a.C. A autoria aqui, tradicionalmente indicada como sendo de Josué, com talvez algumas possíveis adições editoriais posteriores. Um período coberto aqui cerca de 30 anos, e alguns vão dizer que o tema central do livro de Josué é que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Quando a gente olha para esse livro, uma divisão estrutural dele, só para a gente entender e relembrar um pouquinho do que o livro de Josué vai trazer para nós. Os 5 primeiros capítulos, eles vão falar sobre a preparação e a entrada do povo na Terra Prometida. Depois, a conquista desta Terra Prometida. Lembra que Moisés, por ter pecado diante de Deus, ele foi impedido pelo próprio Deus de entrar na Terra Prometida, mas o Senhor diz: quem vai entrar vai ser Josué e um dos espias que foi fiel e não temeu diante das dificuldades como os outros 10, mas Josué e Caleb se mantiveram fiéis ali a Deus, lembrando-se da promessa de Deus, de que Deus permitiria que o povo entrasse na terra. Então, dos capítulos 6 a 12, você tem a conquista da terra. Dos capítulos 13 até o 21, você tem a divisão desta terra conquistada entre as tribos de Israel. E depois você tem, lá nos capítulos 22 até o 24, o texto que nós lemos, a despedida de Josué e a renovação da aliança. Então é isso praticamente que nós temos neste livro. É um livro onde você vai, lendo ele, estudando, perceber que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E ele disse para o seu povo que, de fato, ele o levaria a uma terra boa que mana leite e mel. E apesar das dificuldades que os espias ali encontraram, a gente tem nos livros anteriores, também indicações disso no próprio livro de Josué, você percebe que Josué e Caleb foram fiéis e Deus cumpriu a promessa. Então nós estamos lendo um livro de promessas cumpridas. Nós estamos percebendo aqui que Deus é fiel em cumprir as promessas que Ele tem. E nós estamos nesse trecho
que do capítulo 22 ao 24, no finalzinho do livro de Josué, você já tem a despedida dele. E aqui, nesse momento, no capítulo 24, verso 15, escolham quem vocês vão servir. Eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Imagine por um instante que você estivesse ali ouvindo Josué dizer. Imagine que estivéssemos ali, Josué à nossa frente, chamando a nossa atenção, e nós já, contanto que acostumados com divindades de outros povos. Por quê? Porque o texto está dizendo isso. Olha lá, o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais na além do Eufrates do Egito, e serviu ao Senhor. Ou seja, Josué está dizendo: deitem fora esses deuses falsos, né? Que os pais de vocês serviram na além do Eufrates e do Egito. Vamos fazer essa limpeza, vamos tirar essa idolatria da nossa vida e vamos servir a Deus. E no verso 15: porém, se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. E nós estamos ali ouvindo Josué dizer, e a gente conhece os nomes desses deuses, porque estamos no meio desses povos, e esses deuses são adorados. E a gente está ouvindo ele dizer: escolham a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então ele está tomando uma posição diante do povo. Ele está deixando uma escolha. É como se ele dissesse o seguinte: se vocês quiserem escolher errado, escolham. Eu e a minha casa, nós vamos tomar a decisão certa. E a decisão certa qual é? É servir ao único Deus verdadeiro, digno de ser adorado. O Deus que nós olhamos para a Bíblia e entendemos: é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da aliança, o Deus que formou lá no Antigo Testamento um povo para ser um povo dele, um Deus que esperava a vinda do Messias. No Novo Testamento nós temos a sua vinda, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, o Evangelho, a história sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E Josué está dizendo: escolham a quem vocês vão servir. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, é como se imaginássemos um arquiteto que ele desenha uma casa muito bonita, e ele chama os engenheiros e ele fala: vamos construir uma casa enorme, uma bela casa. Mas ao mesmo tempo ele ignora o solo onde ela está sendo construída. Mesmo bem planejada, essa casa não vai resistir. Imagine eu compro um terreno, eu vou construir um prédio de 10 andares aqui. Eu não faço nenhuma análise. Eu posso estar construindo sobre um chão que não vai sustentar. Quando a gente constrói a nossa família assim, ou seja, quando nós deixamos de atentar para o direcionamento que Josué estava colocando diante do povo, a gente pode estar construindo uma casa desconhecida. Famílias bem estruturadas são as famílias que têm como alicerce firme a vontade revelada na palavra de Deus. Para que a gente entenda um pouquinho melhor e para que a gente possa copiar o exemplo de Josué, eu gostaria de trazer 3 lições baseadas aí em Josué 24:15. A primeira lição diz o seguinte: que uma família no centro da vontade de Deus, ela tem um líder espiritual intencional. Uma família no centro da vontade de Deus tem um líder espiritual intencional. Quando Deus quer falar com a gente e quer que a gente entenda algo, Ele vem, às vezes, pelo menos isso acontece comigo, Ele vem falando por dias. E há dias eu tenho comentado nas reuniões de oração que nós temos aqui na igreja, de que praticamente existe um fenômeno que quase todas as famílias da igreja vivem, é uma realidade para quase todos nós aqui, que é a realidade de termos ainda na nossa família pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Os irmãos que estão participando das reuniões lembram, ou irmãos, ou parentes nossos, ou amigos que em um momento determinado caminharam com Deus, tiveram acesso à palavra, mas estão desviados. E nas últimas reuniões de oração eu disse: isso não é privilégio da família de um em detrimento do outro.
praticamente todas as famílias nós temos pessoas assim, mas Deus tem falado ao meu coração que se de fato nós estamos aqui representando a nossa família, já é um motivo de agradecer a Deus, porque poderia ser que ninguém na nossa família estivesse buscando a Deus, não é verdade? E por que é bom a gente lembrar disso? Porque muitas vezes nós ficamos entristecidos, né? As irmãs dos maridos ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, não frequentam a igreja, os irmãos que as esposas não frequentam, pais que ensinaram a palavra aos filhos, mas filhos que estão desviados. Isso acontece em praticamente todas as famílias, mas nós estamos aqui, cada um de nós aqui, representando a nossa família. Seria muito pior se não estivéssemos aqui, e assim ninguém da nossa família estivesse fazendo o trabalho que nós fazemos, que é o trabalho de orar e interceder pela nossa família. Então, se você está aqui hoje, já é um motivo de bênção, já é um motivo, né, de darmos glórias a Deus, porque quando nós olhamos para a palavra, meus irmãos, nós percebemos que na constituição da família, no casamento entre um homem e uma mulher, que é um casamento aceitável e a única forma de casamento aprovada na palavra de Deus, nós entendemos o seguinte: o homem ele deve ter o papel de ser o sacerdote do lar. Mas se na sua família o cabeça do lar, o marido não está, graças a Deus que você está aqui, orando para que ele conheça o Senhor. Uma família no centro da vontade de Deus precisa ter um líder espiritual intencional. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, quando ele diz isso, ele assume a responsabilidade espiritual pela sua família. E nós que estamos aqui, nós temos alguma responsabilidade espiritual sobre a nossa família? Sim. E nós podemos fazer bom uso disso? Sim, orando a Deus, clamando, né, por transformação, se for o caso, por arrependimento, por conversão. Calvino, comentando esse texto, João Calvino, grande reformador lá de Genebra, ele diz: Josué, como bom pastor da sua casa, ele reconhece que não basta liderar o povo, mas que também deve guiar a sua própria família nos caminhos do Senhor. Essa é a marca de um homem piedoso. Ele começa a reforma pela sua casa. Todos nós aqui, todos nós, os homens, os pais, maridos, nós temos a responsabilidade dada por Deus de sermos os líderes espirituais da nossa casa. Mas mais uma vez eu digo, se o cabeça do lar não está aqui, a esposa que está aqui, ou o filho, está aqui e continua intercedendo. Nós precisamos ter alguém desenvolvendo este papel da liderança espiritual da nossa casa. Alguém orando, né? E aqui algumas aplicações práticas. Pais, liderem com exemplo, com coerência. A gente deve fazer isso. Maridos, não apenas provejam recursos, mas formem o caráter espiritual da sua família. Os nossos filhos precisam ver que nós, maridos e pais, nós temos alegria em ler a palavra de Deus e compartilhar. Mães, sejam colunas da sabedoria. E mulheres de oração. Quantas vezes a família é transformada com a oração da mãe, com a oração da mulher. E aqui, irmãos, para a gente de fato desenvolver essa liderança espiritual intencional na família, vou dar algumas dicas. Em primeiro lugar, seja um exemplo vivo de obediência a Deus. 1 Coríntios 11:1 diz o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. O que é que vai acontecer na sua casa se você assumir para você, independente de ser pai, mãe, filho, filha, se você assumir para você esse desejo: eu vou ser imitador de Jesus Cristo, assim como Paulo. Sejam imitadores meus, como eu sou de Cristo. Assim como Paulo é imitador de Cristo, você também. Seja um exemplo vivo de obediência a Deus. Ensine a palavra de Deus com constância. Para a gente desenvolver essa liderança, a gente precisa mostrar que nós temos alegria na palavra de Deus. Guia-os na verdade. Tua palavra é verdade. Não dá para a gente querer transformação espiritual na nossa casa se estivermos longe da Bíblia. A gente precisa da palavra de Deus. É ela que nos guia, é ela que é a nossa base.
A construção se deve dar através daquilo que nós aprendemos aqui na igreja. É por isso que nós temos escola bíblica dominical. É por isso que nós buscamos centrar o culto na palavra e na adoração dedicada, né, à interpretação da palavra. A palavra é o centro, irmãos. Ore com e pela sua família. Nós precisamos orar mais. Deus tem me incomodado muito com isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem tempo para fazer tanta coisa, mas não tem tempo para orar. E a minha família precisa ver que eu sou uma pessoa de oração. A sua família precisa ver que você é uma pessoa, um homem, uma mulher de oração. Além disso, promova um ambiente de amor, de graça e disciplina. Não adianta também a gente andar com a Bíblia debaixo do braço e abrir a boca completamente sem sabedoria, sem o temor de Deus. Eu tive um colega que por certo tempo disse que se converteu e quando ia trabalhar, ia com a Bíblia debaixo do braço. Ia no banco fazer serviço de banco, ia com a Bíblia debaixo do braço. Eu nunca vi ele ler aquela Bíblia, eu nunca vi ele abrir. E aí eu comecei a dizer que a Bíblia dele era um tipo de desodorante que ele usava. Porque era o que parecia. E de repente ele parou de usar a Bíblia debaixo do braço e parou de falar, e você não vê transformação nenhuma. Então nós devemos promover um ambiente de amor, de graça e de disciplina. Paulo, aos Efésios capítulo 6, verso 4, falando sobre isso aos pais, ele diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. A gente precisa ser transformado, né, por aquilo que nós estamos aprendendo na palavra. E em quinto lugar, sirva a Deus como família. Família deve ter um propósito além de si mesma, glorificar a Deus e servir ao próximo. E talvez o melhor versículo que a gente pode mencionar agora é Josué 24:15. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Envolva a família da igreja, participem juntos, né, de ações que promovem a palavra, que promovem a igreja. Demonstrem hospitalidade, generosidade, fruto do Espírito. É isso que nós precisamos, irmãos. Se alguém na sua família ainda não serve a Deus e você quer ver essa pessoa servindo a Deus, assuma essa liderança espiritual. Diga: a partir de hoje eu vou orar pela minha família. Ah, mas eu já oro, mas com mais intencionalidade, eu vou buscar mais. Irmãs, se o marido ainda não serve a Deus, eu momentaneamente eu vou assumir essa liderança espiritual. Faça isso. Irmão, se você está aqui, está na hora da gente assumir a responsabilidade de dizer: eu serei líder espiritual dentro da minha casa. Os meninos que estão aqui, os adolescentes, se preparem para isso, porque é isso que o Senhor deseja e espera de vocês. Que sejamos líderes, irmãos. Nós precisamos disso. E esta é uma bênção para dentro da nossa família. Mas digo mais, para todas as pessoas que convivem conosco. Quantas pessoas do seu ambiente de trabalho ainda não conhecem a Deus? Sejam líderes espirituais. Sejam líderes espirituais. Na sua roda de amizades, de amigos, peça a Deus sabedoria. Para o Senhor, me usa aqui. E sabe por quê, irmãos? Estou muito feliz hoje com a presença do Douglas aqui. A gente está junto no tatame e ele está aqui com a gente hoje, graças a Deus. E é tão gostoso. Eu estava conversando com ele num evento que teve hoje lá no shopping, lá na hora do almoço. Deus, ele me deu um recado hoje. Lembra que eu falei isso? E Deus falou comigo mesmo nesse sentido: mostre ao meu povo que eu os amo. E este sentimento e esta verdade e este entendimento, meus irmãos, de que nós somos amados por Deus, deve ser compartilhado com aqueles que convivem com a gente. Ainda não tem isso. Quanta gente anda entristecida, quanta gente anda de cabeça baixa, triste, sem motivação para viver. E eles precisam do quê? Eles precisam do conhecimento de que nós somos amados por Deus, de que Deus nos ama, de que entregou seu Filho. A humilhação de Cristo, Ele abriu mão da sua glória, veio ao mundo, viveu como um homem,
sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu agonia, sentiu vontade de dar um passo atrás, porque ele disse: se possível, Pai, passe de mim esse cálice. Mas aí entendo essa palavra como o sofrimento do homem Jesus, mas ao mesmo tempo ele diz: mas não seja conforme eu quero, sim conforme o Senhor quer. E ele entregou a vida por mim, por você, meus irmãos. Sabe o que isso significa? Que se a gente tiver um problema de saúde e morrer agora, nós estaremos com o Senhor na glória. Porque a morte, o nosso último inimigo, ela foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. E isso deve trazer alegria para cada um de nós. E se você decidir ser um líder espiritual intencional na sua família, você vai buscar mais intimidade com esse Deus que te ama tanto. E buscando essa intimidade, as pessoas vão olhar para você e vão dizer o que é que ele tem. O que é que ela tem? Porque as pessoas estão sedentas buscando isso. E você vai ser uma bênção na vida dessas pessoas. Em segundo lugar, se em primeiro lugar a primeira lição nos diz para você ser um líder espiritual intencional na sua casa, a segunda lição que eu gostaria de trazer para você é que uma família no centro da vontade de Deus tem seus valores firmados na palavra de Deus. Aí você decidiu: eu quero, assim como Josué dizer, eu e a minha casa serviremos a Deus. Então, por onde é que a gente deve começar? Pela palavra do Senhor. Josué 1, verso 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. A partir do momento em que eu entendi que Deus está me chamando para ser este líder espiritual, esta pessoa que vai orar pela minha família, que vai orar pelos meus amigos que ainda não conhecem o Senhor, a partir do momento que eu estou alegre por entender tudo que Deus já fez por mim, eu vou orar para que o Senhor me use. E a partir desse momento eu vou ler a palavra de Deus e eu não vou me apartar da palavra, porque eu entendo que eu preciso conhecê-la mais e mais. Falando sobre centralidade da palavra, mais uma vez eu tenho usado muito João Calvino nesses dias. Ele diz o seguinte: que a palavra de Deus é a única lâmpada que pode guiar a nossa vida, e todo aquele que dela se afasta, ainda que por um instante, caminha em trevas. Não adianta você querer ser uma bênção na sua família se você não tem o desejo de ler a palavra de Deus, se você não tem o desejo de ter comunhão com o povo de Deus, se você não tem o desejo de ter um tempo de oração, de conversa com Deus. A gente precisa mais e mais de Deus. Nós precisamos, se de fato queremos ver a bênção do Senhor em primeiro lugar na nossa vida e também na nossa família, lembrar das palavras de Pedro na segunda carta, capítulo 3, verso 18, quando ele diz: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E comentando esse texto, olha que interessante o que Calvino diz. Ele vai explicar que antes, quando Pedro diz crescer na graça, ele vai dizer que crescer na graça significa avançar continuamente na fé, na piedade e no favor de Deus. Calvino se debruçou em cima desse texto e disse que nós devemos avançar continuamente na fé, na piedade e no favor do Senhor. E ele ainda continuou: para ele, para Calvino, o crescimento espiritual ele não é opcional, mas é parte da vida cristã autêntica. Olha o que ele diz: Pedro nos mostra que não podemos permanecer imóveis na fé, ou avançamos ou caímos. Então eu quero ser uma bênção na vida da minha família, e eu me debruço na palavra do Senhor, e eu busco cada vez mais conhecê-lo. Esse é o caminho. E ele ainda diz, Pedro está dizendo em primeiro lugar, crescei na graça, e ele diz em segundo lugar, e cresçam em que mais? No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E explicando esse trecho, ele diz o seguinte: que esse conhecimento não é um conhecimento meramente intelectual, eu sei quem é, mas é um conhecimento relacional e transformador.
Ele vai dizer: conhecer a Cristo e aprofundar-se em comunhão com Ele e em obediência à sua palavra. Deixa eu dizer algo para você aqui. Você já se sentiu frustrado por achar que você era importante para alguém? E de repente você está diante dessa pessoa, a pessoa nem liga para você? Será que isso só aconteceu comigo? Algumas vezes, né? Tem algumas vezes que eu dou até risada, viu, irmãos? Algumas vezes eu dou até risada. A gente vê na internet, o pessoal fica lá na porta da TV Globo, porque quer ver os artistas. E passa horas lá, e o artista sai e fala: eu tenho um compromisso aqui, passa aqui, né? Você dá vontade de falar: bem feito, né? Está aí, né? Levantando. Uma coisa é gostar, outra coisa é passar horas para ver uma pessoa, né? Só por ser artista. Te machuca, não machuca? Quando você se sente frustrado por alguém que você julga ser muito importante, a pessoa te despreza. Agora, deixa eu fazer uma pergunta: será que existiu já uma pessoa mais importante que Jesus Cristo? O próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós? E se eu disser para você que Ele deseja ter mais comunhão com você? E se eu afirmar para você, sem medo de errar, que Ele quer ser o seu melhor amigo, o seu amigo mais íntimo, mais profundo, aquele em quem você pode confiar? A gente até canta um cântico: nele a gente pode confiar. E se eu disser para você que Ele está disponível para que você tenha este conhecimento, como Calvino disse, não meramente intelectual, mas relacional e transformador? E se eu disser para você que Jesus quer isso com você, você acredita? Pois acredite, porque é isso que a palavra diz. O Senhor, Ele quer que nós cantemos: louvamos ao Senhor, pois o seu nome é santo. E que isso seja de fato uma expressão desta relação que nós temos com Ele. Não são palavras apenas dentro da métrica musical para a gente cantar e ficar bonito na frase, mas é verdade. E aí Calvino ainda diz, olhando para 2 Pedro 3,16, que tem um outro elemento muito importante: que este conhecimento transformador e relacional vai gerar no meu e no seu coração também, porque Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, a Ele, pois, seja dada a glória. Ele vai terminar com essa nota, com essa doxologia, essa nota de adoração, dizendo que nós devemos conhecer e crescer em conhecimento com Jesus Cristo, para que isso redunde em glória, em reconhecimento de que de fato Ele merece toda a nossa atenção, toda a nossa reverência, toda a nossa adoração. A Ele seja glória. Então, se eu desejo ser essa bênção dentro da minha casa, se eu desejo ser essa bênção no meio dos relacionamentos que eu coloco, mas eu vou dizer, nessa noite, pensando mais centrado ainda na questão da nossa família, se eu quero ser essa bênção, eu vou me levantar como esse líder relacional, intencional, como esse homem de Deus, como essa mulher de Deus, que busca a graça dele e que busca demonstrar a graça dele nos relacionamentos que nós temos. Porque pode ser, irmãos, que nós tenhamos pessoas que convivem conosco, que estão distraídas, se deixando levar aí pelos deuses que este mundo oferece. E se você está aqui essa noite, é porque assim como as pessoas que estavam ali na frente de Josué, ouvindo: escolham a quem vocês vão adorar, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. O Senhor está mais uma vez nos dando a oportunidade de lembrar-nos: ei, não andem distraídos, façam como o meu servo Josué, busquem a mim, ao único Deus verdadeiro, porque é aí que vocês vão descansar. E para isso a gente vê essa segunda lição, que a gente precisa da palavra de Deus. A vida cristã é um processo contínuo de crescimento em graça e na verdade. Graças a Deus a gente tem uma escola bíblica dominical, sentada na Bíblia, um tempo para você tomar um café, conversar com o seu irmão e crescer no conhecimento da palavra. E a palavra é Jesus, então nós estamos crescendo neste conhecimento, não apenas intelectual, mas também intelectual, mas
Além disso, relacional e transformador. Venha para a nossa escola bíblica para você orar e falar: Senhor, eu quero ser mais parecido com o teu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus. Leia a Bíblia na sua casa, tenha um momento de oração, abençoe assim a vida da sua família, meus irmãos. Famílias que se apoiam em conselhos de parentes e amigos que não conhecem a palavra de Deus e não o servem, serão aconselhadas a procurar a paz e a alegria em outras coisas e a deixar Deus de lado. Quantas famílias não tem ninguém hoje na igreja buscando o conhecimento de Deus? E se você está aqui, ore nesse sentido: Pai, obrigado, porque mesmo que eu esteja vivendo essa questão, uma família em que nem todos ainda te conhecem, eu estou aqui, lendo a tua palavra. Usa a minha vida na vida da minha família, sim. Essa deve ser a nossa oração. E aí uma pergunta para nós, irmãos: com quem nós temos tomado conselho? Com quem você busca conselhos para lidar com os problemas da sua família? Com um irmão em Cristo, que vai te aconselhar de acordo com a palavra? Ou com outros irmãos aí, que não conhecem a Deus? Pessoas boas, pessoas dignas, pessoas honestas, mas que não têm conhecimento da palavra de Deus. São essas as pessoas com as quais eu devo buscar conselho quando eu trato da vida da minha família? Ou são irmãos piedosos, que comunham com Deus, que eu sei que se eu abrir o meu coração, eles vão orar pela questão e vão me aconselhar de acordo com aquilo que o Senhor coloca no coração delas? E em terceiro e último lugar, irmãos, terceira lição: uma família no centro da vontade de Deus vive para servir a Deus e não apenas para servir a si mesma. Quantas famílias vivem completamente desconectadas da adoração? Agora preste atenção: da adoração a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguma pessoa que não adora nada? Você pode até dizer assim: eu conheço alguém que se denomina ateu. Até ele adora. Porque o ser humano foi feito com o desejo natural de adorar. A questão é que ou a gente adora o único que deve ser adorado, ou a gente vai se tornar idólatra, adorando qualquer outra coisa, qualquer outro Deus, qualquer outra pessoa. Eu posso adorar o meu trabalho, posso adorar a minha esposa, adorar o meu filho. E olha só que coisa boa. Você poderia até ouvir assim: nossa, ele adora a esposa. Mas adorar aqui no sentido de render glórias, de render, dizer você é a majestade, render o reconhecimento máximo. Viver de forma a mostrar assim: você é o centro da minha vida. Se este centro não é Deus, algo está completamente errado. Algo não, tudo está errado. Quando nós conhecemos a Deus e adoramos a Deus, se você adorar a Deus, você vai ser o melhor marido que você puder para a sua esposa. A esposa, a melhor esposa para o marido. Os filhos, os melhores para os pais os melhores para os filhos. Porque nós estamos entendendo o grau de importância das coisas. Se você quer uma família no centro da vontade de Deus, você precisa entender que você serve para adorar a Deus, e adorando a Deus você vai abençoar a vida da sua família. Calvino diz: não há maior honra para o lar do que ser consagrado ao serviço de Deus. O verdadeiro culto começa quando a vida cotidiana é colocada diante do Senhor como oferta. Não há maior honra para um lar do que ser consagrado ao serviço de Deus. E aí eu vou fazer um retorno. Sabe quando você está dirigindo e tem aquela placa retorno? Volte ao ponto inicial. E se você decidir ser este líder intencional espiritual na sua casa, você vai entender que a sua casa e a sua família existe para louvar a Deus. E você vai entender o que Calvino está dizendo. Não existe maior honra para um lar, para uma família, do que ser consagrado ao serviço a Deus.
Agora, se você não tomar decisão nenhuma nesse sentido, você já tomou a decisão. Se você não tomar a decisão de falar, eu quero servir a Deus, você vai continuar servindo a qualquer outra coisa. Porque que a gente vai continuar adorando algo, a gente vai. Seja um time de futebol, seja a nossa opinião, seja os nossos gostos, seja o nosso jeito, alguma coisa a gente vai continuar adorando. Eu gostaria de trazer para vocês o que Richard Foster fala sobre isso. Gosto muito desse autor. Ele foi escritor, ele é um escritor, teólogo, pastor cristão norte-americano. E ele trabalha muito a questão de formação espiritual e prática de disciplinas espirituais. E abordando o texto da idolatria, ele já escreveu alguns livros excelentes sobre isso, né? Celebração da Disciplina é um livro, se você quiser entender aí essa temática da idolatria. Dinheiro, Sexo e Poder é um outro livro dele. Também A Grande Omissão, ele fala da falta de envolvimento com a comissão de fazer discípulos. Ele tem um livro chamado A Grande Omissão. E tratando da questão da idolatria, ele levanta alguns pontos aqui. Eu vou mencionar só para a gente combater esses pontos e não distraidamente nós agirmos dessa forma. Ele diz, em primeiro lugar, idolatria é colocar algo acima de Deus, mesmo coisas boas. Ele vai dizer, um ídolo é qualquer coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar em nosso coração. Então, às vezes, é uma coisa muito boa, mas se ocupa o lugar principal da nossa vida, já é idolatria. Em segundo lugar, ele vai dizer, dinheiro, sexo e poder são os ídolos mais comuns da modernidade. Neste livro, ele vai dizer que muitos cristãos têm caído e têm se desviado de Deus em uma das três áreas: ou na questão do dinheiro, ou na questão do sexo, ou na questão do poder. No dinheiro, quando ele passa a definir a nossa identidade e segurança. Quanta gente aí acha que o valor dela está diretamente ligado ao valor da conta bancária? Às vezes é um jogador de esportes, de futebol, que ganha milhões e ele acha que ele vale milhões a mais do que a gente porque ele tem mais dinheiro. Se deixou levar pelo Deus do dinheiro. Pelo sexo, quando é separado do amor e usado como consumo. Foster vai dizer, e ainda como poder, quando é buscado para domínio e não para serviço. Então, olha, se a gente não tomar cuidado, até dentro da igreja a gente se deixa levar pelo desejo do poder. Eu quero dominar, eu não quero servir. Perceba? Ele vai dizer também, a prática espiritual liberta do poder da idolatria. As disciplinas espirituais vão te auxiliar a você combater essa idolatria do seu coração. Eu digo para vocês, irmãos, palavra do Senhor, oração e comunhão. Trabalhem esses três pontos. Como esse tripé que está aqui, ó. Tira o tripé e toda essa haste aqui cai. Se você tirar da sua vida ou a palavra de Deus, ou a oração, ou a comunhão, você cai. E quer ver como o inimigo tem usado pessoas assim nessa questão da comunhão? Você não precisa da igreja não. Fica na sua casa, ouve na internet. Aí você está cada vez mais frio, você não tem mais comunhão com o povo de Deus. E o crescimento e a alegria do Senhor está em receber o louvor do seu povo. Ele se alegra quando nós nos reunimos para adorá-lo. A prática espiritual, ele vai dizer, liberta do poder da idolatria. Ele ainda vai dizer, a idolatria é uma questão do coração, não apenas de ações externas. Ele diz, o perigo da idolatria moderna é que ela se apresenta como normalidade cultural. Normalidade cultural. Nós não percebemos, mas nós estamos em guerra. Em uma guerra espiritual. E se você não tem percebido isso, você já está perdendo uma batalha. Existe uma força querendo te desconectar de Deus. Existem espíritos querendo te tirar do caminho do Senhor. E se você abrir mão desse tripé, deixar de ler a palavra do Senhor, deixar de orar e deixar de ter comunhão, você cai. Você quer colocar a sua família diante de Deus? Nós vamos fazer isso agora. Eu não vou nem pedir para você ficar em pé para se manifestar.
Mas se essa palavra ela faz sentido para você e você quer ser esse líder espiritual na sua família, eu quero pedir algo para você. Eu quero pedir para você aí, onde você está, fechar os olhos. Nós vamos orar e nós vamos pedir isso a Deus. Porque nós precisamos do favor do Senhor. Se, assim como Davi, eu quero olhar para tudo o que tem acontecido ao meu redor, e eu quero mesmo assim ter a confiança de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se assim como ele teve essa convicção, você tem essa convicção, está na hora da gente tomar uma decisão. E sermos líderes espirituais intencionais, em primeiro lugar na nossa família. E assim, partindo do ponto 2, olhando para a palavra, e nos alimentando da palavra, e partindo do ponto 3, entendendo, meus irmãos, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos adorá-lo, que nós precisamos estarmos no centro da vontade do Senhor, e entendendo que a nossa família existe não para ela mesma, mas ela existe para o louvor de Deus. Eu creio que se nós pedirmos isso ao Senhor com fé, hoje mesmo a gente vai voltar para a nossa casa com alegria. E nós vamos perceber, graças a Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor está aqui no meu lugar. E você vai poder dizer: eu me entrego, Senhor, as dores, os medos, as dúvidas diante de Ti, porque eu sei que o Senhor vai me usar. E pela tua graça e misericórdia, o nosso lar vai ser transformado. Se você quiser, feche os olhos. Vamos pedir isso para Deus. Josué teve coragem. Eu fico imaginando que para ele não foi fácil estar lá. Talvez alguns olhavam para ele com incredulidade, talvez alguns zombavam, talvez outros falavam meio alto para ele ouvir: ah, mas tem tanto Deus aí. Vocês escolham a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa nós serviremos a Deus. Pai, nós estamos aqui na casa do Senhor, e nos ajuda, Deus, a entender o privilégio que nós estamos tendo nessa noite, porque poderíamos estar em outro lugar, assim como Josué, no contexto em que ele estava, diante das pessoas que estavam ali, próximas a ele. Talvez ele estivesse olhando para elas e percebendo famílias distraídas, famílias buscando deuses falsos, que prometem aquilo que não podem entregar, que não têm e nunca tiveram a capacidade de restaurar a paz, a alegria, a tranquilidade dentro do nosso ser. E provavelmente ele estava ali, ó Deus, confiando no Senhor e dizendo: eu vou servir ao Senhor, vocês façam aquilo que vocês quiserem fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor, ó Deus, hoje, tantos anos depois, nos traz aqui a tua igreja para ouvirmos exatamente essa palavra. E agora, Deus, olha para a família de cada um de nós aqui, ó Pai. O Senhor sabe exatamente o que cada lar está enfrentando hoje. O Senhor sabe quais são as alegrias, quais são os temores. O Senhor sabe quais são as dúvidas, os medos que nós temos, ó Deus, as encruzilhadas, aquele sentimento de não saber se devemos ir ou voltar, ir para a direita ou para a esquerda. Mas assim como o teu servo Josué, nos ajuda a confiar em Ti, e nos ajuda a louvarmos o Teu nome, porque se nós estamos aqui, isso significa que o Senhor tem bênção para nós, e bênção para a nossa família, para a nossa casa. Que pela graça, Deus, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, que a Tua palavra nos diz que através deste sacrifício perfeito, nós somos santos e justos pelos méritos dele. Pela Tua graça, o Senhor é aquele que na Tua palavra diz que ouve a oração, que a oração do justo é poderosa, e o Senhor há de responder às orações por conversão nas nossas casas, nas nossas famílias, e trazer maridos, esposas, pais e filhos de volta ao convívio da casa do Senhor. Nos ajuda a crer nisso, Deus.
Usa-nos poderosamente para a glória do teu nome. Usa-nos na vida dos nossos amigos, na vida das pessoas que convivem conosco, para que elas entendam também o amor do Senhor como nós entendemos, pela tua graça e misericórdia. Nos ajuda a termos esse coração grato e falarmos como Davi: não temeremos mal algum, independente das circunstâncias, porque o Senhor está comigo. Eu peço uma bênção especial para cada um dos meus irmãos aqui essa noite, porque eu não tenho, Senhor, condição de sondar a mente e o coração deles, mas o Senhor conhece todas as coisas, Ele conhece tudo sobre cada um aqui, e o Senhor é quem sabe exatamente o que cada um dos meus irmãos aqui precisa. E o que eu sei é que a tua palavra revela, que a tua palavra nos diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Por isso eu posso dizer a Deus, autorizado pelo Senhor e pela tua palavra, que o Senhor quer nos abençoar. Nos ajuda, Deus, e nos abençoe. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Fortalece cada um de nós aqui, ó Deus. O Senhor sabe exatamente o que cada um tem passado. E que o Senhor continue nos abençoando com a tua presença. Nós oramos assim, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado eterno Pai, que a comunhão, o consolo, a presença, o ensino do Santo Espírito